Olá, vamos falar sobre cílios e mapping. Como que eu faço mapping, como que eu escolho o estilo de cílios que eu vou colocar na minha cliente. Na hora de comprar os cílios, vocês devem comprar por curvatura, espessura e comprimento. A curvatura é o quão ele é curvado. Se o cílios for muito curvado, ele tem que estar em um cílios natural curvado também. Se os cílios da cliente for mais reto, eu devo comprar ele mais reto também. A espessura, por exemplo, o meu cabelo ele é bem fininho. Se ele é fino, se ele é grosso, tá? Para fio a fio eu uso numa média de 15 milímetros de espessura, porque ele não é tão fino, também não é tão pesado, tá? Não é tão grosso. E o comprimento é se ele é comprido, meu cabelo é comprido ou ele é curto. Se ele é comprido ou se ele é curto. Então a gente vai ter curvatura, espessura e comprimento. Então na hora de comprar, olhem bem as caixinhas, verifiquem bem a curvatura, se a cliente tem os cílios bem curvados, se os cílios dela é retinho. A espessura, se você quer um fio bem fininho ou um fio bem grosso. E o comprimento, se você vai querer um fio curtinho ou um fio bem comprido. Prefiram as caixinhas mixer para quem está começando, que daí o comprimento vai ser mixado e a gente consegue fazer o mapping da cliente trabalhando essa mixagem. Aqui eu vou mostrar para vocês os mappings que eu trabalho, né, que é o mapa, o mapeamento dos cílios que eu trabalho para fio a fio. Existem 3 tipos de mapping que eu trabalho para o fio a fio, que é o gatinho. Toda cliente quer o gatinho, mas nem todas podem ter. Por exemplo, a cliente ela quer o rabinho lá no final do olho, como se o nariz estivesse passando aqui. Aqui está o início dos cílios. Lá no final do olho ela quer aquele efeito bem puxadinho, aquele leque comprido no final. Nem todas as clientes podem ter, por quê? O gatinho ele fica muito bom, ele cabe muito bem, fica muito legal para quem tem olhos grandes e saltados, porque tudo que é gatinho diminui o olhar. Então eu preciso colocar o gatinho numa cliente que tem olho grande. Ela não pode ter pálpebra caída também. Então o gatinho para um olho grande, o lóbulo saltado, a cliente não tem pálpebra caída, o olho é bem bonito, a gente consegue fazer o gatinho. O boneca, ele é para aquela cliente que tem pálpebra caída. Por quê? O gatinho ele começa aqui, ó, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele vai aumentando até o final. O boneca, ele começa curto também, ele aumenta mais no meio e depois ele diminui. Então ele vai ficar em formato de U. Então ele vai fazer isso aqui, ó, um U. O gatinho não, o gatinho ele vai fazer aquele leque comprido lá. O final dele vai estar maior aqui, ó, tá? Então aqui ele começa pequeno e aumenta no final. Isso faz o olho diminuir, então só pode ser usado em olhos grandes. O boneca, ele começa pequeno e ele vai diminuindo no final também, então ele faz um formato de U. Ele fica muito bom, boneca, para pessoas com pálpebra caída, japonesa, que tem o olho bem pequenininho. Quando a gente aumenta esse meio do olho, a gente aumenta o olhar. Então o boneca ele cabe muito bem para disfarçar pálpebra caída e para quem tem o olho bem pequeno. O esquilo, ele vai ser mais ou menos a junção do gatinho com o boneca, tá? Então a gente vai ter um efeito aumentadinho no final, mas suave, sutil. Então ele começa pequeno, aumenta, dá aquela aumentada no meio e diminui pouquinho no final. Ele vai dar aquela diminuída mais gradativa, tá? Então a gente vai ter mais ou menos o esquilo, ele é a junção dos dois, é para aquela cliente que quer o efeito de gatinho, mas não pode ter, né? E aí a gente coloca aquele efeito que vai dar um Uzinho para disfarçar a pálpebra caída, se ela tiver, e ele vai dar um leve gatinho no final, tá? Como os cílios são pequenininhos, ela não vê muito esse efeito, assim, esse disfarce do efeito do esquilo. Mas nós devemos escolher o estilo certinho para cada cliente, porque se eu coloco um gatinho numa pálpebra caída, vai deixar com efeito de pálpebra mais caída. Um olho muito pequenininho, o olho dela vai diminuir ainda mais. Já o boneca e o esquilo aumenta o olhar da cliente, então ela não vai ter aquele olho pequenininho. Então se a cliente tem só uma pálpebra levemente caída, escolha um esquilo. Se é muito caída, o boneca. Se ela tem um olho muito pequenininho, o boneca. Se o olho dela é pequeno, mas não é tanto,
o esquilo. E pessoas que têm olhos bem grandão, que não tem pálpebra caída, o gatinho fica muito bom. Mas todos esses estilos, para a pessoa que tem um olho grande, ela pode estar fazendo o boneco e o esquilo também. Eu só não posso usar na pessoa que tem olho pequeno, o gatinho. Então isso daí é uma coisa que muitas vezes a cliente não sabe, ela não escolhe, porque ela não sabe, ela só quer esse efeito aqui, mas a gente tem que fazer a cliente entender o que dá ou o que não dá para fazer nos cílios dela, tá? Aqui a gente vai estar falando sobre regiões de cuidado dos olhos na hora de aplicar os cílios. Aqui eu tenho o nariz da cliente. E no início, próximo ao nariz, a gente vai ter, quando começa os olhos, dois canais muito importantes. O canal lacrimal e o canal de lubrificação dos nossos olhos. Então, os cílios não pode ser colocado nesse início. A gente tem que colocar os cílios quando começa os cíliozinhos da cliente. Então aqui no início, ela até vai ter alguns pelinhos, mas vão ser bem curtinhos. Esse a gente não coloca para a gente não obstruir esses canais, então tomar muito cuidado. Aqui é uma área de perigo. E lá no final também a gente não deve colocar muitos cílios aqui no final, porque a gente vai deixar os olhos da cliente caído, tá? Então vamos cuidar. Os cílios também não pode ser acoplado, tá? Muito cuidado na hora de fazer a colagem. Eu tenho uns cílios aqui. Eu não posso encostar os cílios na pele da cliente. Os cílios, ele vai vir em cima desses cílios aqui, mas eu tenho que ter um espaço aqui de pelo menos 2 milímetros, que é o meu espaço de segurança. Eu não posso encostar a cola aqui na pele. E a brasileira, ela tem muito esse hábito de pegar, encostar bem na raiz. E aqui ela pode ter uma infecção de pele. Então, deixa um pouquinho e cola. Deixa 1 milímetro, 2 milímetros e aí a gente vem fazendo a colagem. A gente precisa ter essa segurança na hora de fazer. A saúde da cliente é o principal. A beleza sempre fica em segundo lugar, ok? Então, cuidado com os canais. Cuidado para colocar muitos cílios no final, para não deixar aquele olhar caído. E cuidado também em encostar a cola na pele. Sempre deixar 1 a 2 milímetros como segurança, para que a gente não tenha nenhuma infecção na nossa cliente.